Redação texto de opinião. O texto de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo onde o autor ele apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e por isso recebe esse nome. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar, persuadir o leitor sobre um assunto. Geralmente os textos de opinião eles são veiculados nos meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornais ou revistas e abordam temas da atualidade. Características do texto de opinião: textos escritos em primeira e terceira pessoa, uso da argumentação e persuasão, geralmente são assinados pelo autor, produções veiculadas nos meios de comunicação, possui uma linguagem simples, uma linguagem objetiva e subjetiva, que possibilita vários entendimentos, aborda temas da atualidade, possui títulos polêmicos e provocativos, contém verbos no presente e no imperativo. Estrutura do texto de opinião. Geralmente os textos de opinião eles seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos argumentativos. Uma introdução, onde você faz a exposição, a apresentação do tema que será discorrido durante o texto, desenvolvimento, interpretação, momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. Conclusão, opinião, finalização do texto com apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Como fazer um texto de opinião? Passo a passo. Escolha a definição do tema para fazer um texto de opinião. O tema, antes que mais nada, deve estar bem definido. Ele é o assunto sobre o qual o autor dissertará. Para isso, o texto será feito para um meio de comunicação já existe uma pauta definida, ou é um tema livre de um trabalho escolar. O tema e título são duas coisas diferentes. O tema é o assunto, o título é o nome que será dado ao texto. Pesquise, busque argumentos para não basta saber qual é o tema e não prosseguir com os argumentos sobre esse tema. Sendo um texto opinativo, é importante sustentar o ponto de vista baseado em argumentos. Por isso, a pesquisa profunda e atualizada, seja nos livros da biblioteca ou nos sites da internet, deve ser o próximo passo para escrever um texto de opinião. Anote tudo que for interessante, vá aos poucos construindo e dando corpo ao texto. Mas não se esqueça, você deve formar sua opinião sobre o assunto e não copiar de outros, pois isso é considerado um plágio. Recorte do tema. Imagine que o texto de opinião para fazer um tema dado pelo professor e que é super
abrangente, racismo no Brasil. Note que podemos falar muitas coisas sobre o racismo no Brasil. Por exemplo, a origem do racismo, a história do racismo, alguns casos de racismo, o racismo na atualidade, etc. Assim, é necessário fazer um recorte para focar somente em alguns aspectos do tema. Isso torna mais fácil a escrita do texto, evitando se perder em tanta informação. Seleção do material. Agora que o recorte já foi definido, a seleção do material que será utilizado fica mais clarificado. Não se esqueça de selecionar tudo para depois utilizar, se necessário. A bibliografia no final do texto. Importante ressaltar que a seleção feita deve conter dados atualizados sobre o tema. Produção do texto. De acordo com a estrutura do texto de opinião, introdução, desenvolvimento e conclusão, é a hora de produzir o texto em linguagem formal. A coesão e a coerência são dois mecanismos fundamentais na construção de um texto inteligível. A coesão está relacionada com a utilização correta das palavras na ligação entre frases, períodos, parágrafos, os chamados conectivos. Já a coerência faz referência à lógica das ideias expostas no texto. Super dicas. Uma dica muito importante que pode ajudar na escrita de um texto de opinião é estar familiarizado com sua estrutura. Para isso, leia diversos textos desse gênero, em jornais, revistas, por exemplo, para poder compreender bem o texto de opinião. Contudo, não basta ler, é mais importante fazer uma leitura racional e atenta. Analise, por exemplo, os títulos, as introduções, o desenvolvimento, argumentos, opiniões do texto e as finalizações, as conclusões. Se necessário, faça notas sobre algumas coisas que irão te ajudar na produção desse texto de opinião. Coerência textual é o fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto. Aliada à coesão, a coerência tem como função a construção dos sentidos da textualidade. Por meio da coerência, ocorre a concatenação das ideias do texto, ou seja, a formação de uma cadeia de ideias, de uma sequência lógica de ideias. O texto que obedece à coerência transmite uma relação lógica de ideia, que se complementa, não se contradizem e confere significado à mensagem. Quando o texto é coerente, o interlocutor aprende os sentidos do texto. A falta dela afeta a significação do texto, prejudica a relação com o interlocutor, a continuidade dos sentidos e compreensão. Tipos de coerência textual. Coerência narrativa. Nesse tipo de texto é obedecida uma lógica entre ações e personagens. Cada ação obedece a um tempo que permite conhecer a ordem dos acontecimentos sem contradições. Exemplo. Ele ligou à noite para
acalmar o desespero dela. Sentou-se no sofá de couro já gasto, acendeu a luz do abajur na sala já escura, chamou por querida, clamou por perdão, relatou o dia e prometeu reduzir os hiatos que os separava. A conversa deu fome. Ele levantou e procurou os últimos vestígios do jantar. Ela ficou saciada com um copo de leite quente preparado enquanto ele lhe fazia juras que seriam quebradas na manhã seguinte. Coerência argumentativa. A coerência argumentativa são apresentados exemplos, opiniões, dados utilizados como argumentos para sustentar a conclusão do texto de opinião. Também é preciso obedecer a uma sequência lógica de acontecimentos para sustentar a argumentação e possibilitar a compreensão da conclusão do texto de opinião. Exemplo: a violência escolar é um problema que envolve toda a comunidade. No núcleo familiar, o convívio em sociedade. É o Estado, contudo, responsável por oferecer as condições necessárias para a redução do problema até a sua quase eliminação. Note que aqui há uma argumentação, você aponta o Estado como responsável pela segurança. Cabe à sociedade interferir para que o Estado desempenhe de maneira satisfatória o seu papel e evite problemas como a violência na escola prejudique o desenvolvimento da comunidade. Em suma, o problema só terá fim com o envolvimento conjunto da sociedade e Estado. Coerência descritiva. Nesses textos é promovido um retrato das pessoas, coisas e problemas com detalhes sobre suas particularidades. São usadas figuras que condizem com a cena, o ambiente e o tempo onde estão situados os personagens e acontecimentos. Exemplo: fazia tão calor naquele dia que as roupas pareciam aderir à pele. Cada passo na calçada era um desafio ao bem-estar devido à temperatura do ladrilho. Mesmo assim, saiu mais cedo e foi fazer compras de aniversário para a surpresa da noite. Nem mesmo o calor seria suficiente para impedir a festa. Note que aqui há uma descrição de uma situação. Princípios da coerência textual, princípio da não contradição. Ocorre quando as ideias não se contradizem e a lógica do texto não é interrompida. O princípio da não tautologia. O princípio da não tautologia ocorre quando o mesmo termo não é repetido exaustivamente, prejudicando a mensagem e tornando o texto inteligível. O princípio da relevância. O princípio da relevância ocorre quando o interlocutor percebe a obediência à relação de ideias em uma sequência, não há quebra dessa sequência de ideias. Quando o ordenamento ele é incorreto, ainda que as mensagens tenham significados isoladas, a compreensão dos sentidos do texto é prejudicada. Então, tem que ter esse cuidado com a organização lógica das ideias para poder não quebrar essa sequência lógica e tornar o texto inteligível.
Coesão, a coesão textual é a conexão linguística que permite a amarração das ideias dentro de um texto. Bem utilizada, a coesão permite a eficácia na transmissão da mensagem ao interlocutor e, por consequência, o entendimento. Dentro do texto, a coesão ela pode ser compreendida pelas relações linguísticas, como os advérbios, os pronomes, o emprego de conectores, sinônimos, entre outros. Para ser melhor empregada, a coesão necessita de recursos como palavras e expressões que têm como objetivo estabelecer a interligação entre os segmentos do texto. Esses recursos são chamados de elementos de coesão. Quando o texto ele é incoerente, prejudica o processo de comunicação. Ou seja, a falta de coerência ele atrapalha todo o encadeamento de ideias, já que a coesão ela é a amarração dos textos. Tipos de coesão textual. Coesão referencial é o vínculo que existe entre palavra, entre orações e as diferentes partículas do texto por meio de um referente. Nesse tipo de coesão, os termos conectivos ou coesivos anunciam ou retomam as frases, sequências e palavras que indicam conceitos e fatos. Isso pode ocorrer através da anáfora ou catáfora. A anáfora faz referência a uma informação que já fora mencionada no texto. É uma retomada de algo que já foi dito pelo autor. Ou seja, ela retoma um componente textual e também pode ser chamado de elemento anafórico. A catáfora, por sua vez, antecipa um componente textual, sendo chamado de elemento catafórico. O elemento catafórico é aquele que ainda não foi dito, mas já é presumido, já é anunciado antes mesmo de ser falado. Os principais mecanismos de coesão referencial ocorrem por meio da elipse e reiteração. Exemplos de coesão referencial por elipse. Vamos à praia no domingo. Vocês nos acompanham, né? Nos acompanha onde? A praia, né? Vemos aí a elipse. Entenda neste tipo de coesão, um elemento do texto ele é retirado, e evita a repetição. Vamos à praia no domingo, você nos acompanha aonde? A praia. Esse elemento é que ele foi elipsado, né? Ele não foi dito para não ser repetitivo. Exemplo de coesão por reiteração. Aprendizado é dedicado, aprendizado é planejar o conhecimento todos os dias. Entenda, neste tipo de coesão, é possível repetir o elemento lexical ou mesmo usar sinônimos. Coesão sequencial é a maneira como os fatos se organizam no tempo do texto. Para isso são usadas relações semânticas, relações de significados que ligam as orações e os parágrafos à medida em que o texto é descrito. A coesão sequencial ela pode ocorrer por justaposição ou conexão. Exemplos de coesão sequencial por justaposição. Ricardo é com certeza a melhor escolha. Além disso, conhece os meandros da empresa. Entenda a coesão sequencial por justaposição ocorre para dar sequência ao texto no ordenamento temporal, espacial e de assunto. Vamos ler agora o texto Bicicletas, né, uma alternativa de transporte viável nas cidades. Logo em seguida, serão feitos os exercícios no livro didático, né, que fica como atividade para casa, né?
Por muito tempo, andar de bicicleta foi considerado uma boa opção de lazer para passeios em parques e bosques nos finais de semana, ou para se fazer trilhas através das estradas acidentadas longe das cidades. Já andar de bicicleta para ir ao trabalho ou à escola era algo característico, principalmente nas cidades pequenas, onde se acreditava que o trânsito era mais calmo e a distância podia ser vencida com maior facilidade. Atualmente, porém, as bicicletas têm sido utilizadas também nos grandes centros urbanos, em meio ao congestionamento, à poluição e outros problemas decorrentes do crescimento desordenado das cidades. Andar de bicicleta parece cada vez mais como uma alternativa viável de transporte. Nas cidades, a bicicleta é geralmente utilizada para percorrer curtas e médias distâncias, em trajetos como ir e voltar do trabalho, visitar amigos ou fazer compras. Segundo alguns estudos realizados na Grande São Paulo no ano de 2006, quando o fluxo de carro aumenta nas ruas, os famosos horários de rush, as bicicletas podem ser até 56% mais rápidas que os carros. Embora a infraestrutura para o trânsito de bicicletas na cidade ainda seja deficiente, a utilização das ciclovias, dos acostamentos e dos caminhos alternativos foram as grandes avenidas. Poupa muito tempo dos ciclistas, além de grande habilidade, agilidade e mobilidade. Andar de bicicleta é econômico. Em termos de custo e manutenção, a bicicleta é bem mais barata do que o carro. Para quem não puder comprar um veículo motorizado ou mesmo pagar a tarifa do transporte coletivo todos os dias, existem bicicletas de vários tipos e preços. Assim, pode-se considerar a bicicleta como um dos meios de transportes mais democráticos que existe. No entanto, um dos maiores benefícios que a utilização da bicicleta traz diz respeito à própria saúde, tanto do próprio usuário como dos outros habitantes dos centros urbanos. Ao se locomover de bicicleta diariamente, melhora-se o condicionamento físico, fato que interfere positivamente na disposição e autoestima do ciclista. Além disso, as bicicletas são um meio de locomoção ecológico, pois não emite poluentes e contribui para melhorar as condições de vida de todos. Muitos países europeus, como a França, a Inglaterra e a Alemanha, por exemplo, possuem programas políticos de incentivo ao uso da bicicleta como meio de controlar as taxas de emissão de CO2 e aumentar a qualidade de vida de seus habitantes. No Brasil, em algumas cidades, como o Rio de Janeiro, há serviços públicos que permitem à população alugar as bicicletas, pagando taxas diárias ou mensais pelo serviço. Cotidianamente, muitas pessoas utilizam o carro de forma acomodada, percorrendo distâncias às vezes tão curtas que um pedestre pode chegar ao destino com maior rapidez. Ao substituir o carro pela bicicleta para percursos como esse, é de grande valia. Os benefícios são diversos e os resultados vêm como vistos, tanto a curto como a longo prazo.
É isso aí, pessoal. Findamos o texto. Aproveita aí e, relativo a esse texto, você já faz as atividades da semana. Logo em seguida, eu postarei lista de exercícios.